quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo as mulheres, principalmente, elas prestigiam muito. Alô meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudio César. Convido você a dar aquele like importante, ativar o sininho e se inscrever, para receber em primeira mão os nossos programas especiais. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que vem.
programa Norte em Ação, agora nosso quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa o Dr. Henrique Tchervi, ele que é quiropraxista e participa hoje conosco para falar sobre uma das questões que realmente agrava muito o ser humano hoje em dia, que é a questão da sua acomodação colunar, ou seja, a flexão, a questão fletida do ser humano, ou seja, essa tendência de ficar curvado, melhor dizendo, que é o que nós vamos conversar hoje com ele. Tudo bom? Tudo ótimo. Grata satisfação estar de volta aqui no programa, né, sempre trazendo alguma novidade aí a respeito da coluna e articulações, né? E aí agora aproveitando a oportunidade aqui para passar algumas coisinhas, até dá para se falar em relação ao frio, né? Que o frio tende a deixar os músculos mais curtos, tende a ficar um pouco mais encolhido para nos protegermos, e esse encurtamento muscular faz com que tu gere mais tensão, mais carga sobre as tuas articulações e mais carga sobre a coluna, né? Por causa do encurtamento do músculo, e normalmente isso provoca mais desconforto, né? Provoca mais desconforto. Mas na verdade nós não deveríamos adotar esse tipo de postura, quando na verdade no frio deveríamos sim nos aquecermos e alongar o corpo, né? Porque nós temos uma tendência a fletir, né? A flexão. O ser humano está com uma tendência cada vez maior à flexão. E isso se acentua muito mais no inverno, né? Pela uma posição mais encolhida do corpo. E isso no longo prazo pode e vai levar a alguns desgastes e possíveis lesões, no caso especificamente da coluna, dos discos, né? Mas, doutor Henrique, essa questão da flexão, dessa tendência, é uma coisa mais atual, né, da nossa contemporaneidade, em função, evidentemente, da vida que se leva também. Provavelmente as pessoas devem ter essa disposição, né, de ficarem mais curvados, como o senhor bem aqui o disse, em função do inverno também, claro, para se proteger, mas que é algo mais contemporâneo. Sim. Nessa questão em particular, assim, evidentemente que o senhor tem atendido muitas situações que acabam trazendo, vamos dizer, para a pessoa um desconforto muito grande. Sim. E esse desconforto, ele pode ser trabalhado através da quiropraxia? Como é que atua, vamos dizer, dentro da sua área? Assim? Com certeza, assim, é um problema que vem se acentuando mais na sociedade, até em função de que hoje se trabalha mais em computadores, em escritórios, né? E as pessoas passam muito tempo sentadas. E a própria posição sentada já faz com que ocorra algumas modificações nas curvas da coluna, né? Ela leva a pessoa muito mais em flexão, né? Se me permite mostrar um pequeno detalhe. Vamos pegar a nossa amiga coluna aí para a gente fazer as demonstrações. Então, assim, se pegarmos a coluna de uma pessoa em pé, ela apresenta essas curvas, né? Uma lordose, mais uma cifose aqui, mais uma lordose em cima. O que acontece no caso de uma posição sentada é que quando senta, a coluna retifica, né? No caso da base até a metade das costas, ela fica uma reta, quando deveria ter uma curva aqui. E ainda mais que dificilmente a pessoa senta e fica reta, ela está sempre com uma tendência à flexão. O que acontece nesses casos é que os discos eles acabam sofrendo uma pressão demasiada na parte anterior, né, da coluna, e joga esse disco mais para a parte posterior. Bom, uma lesão discal na parte anterior, aqui da frente da coluna, não é tão problemática, porque aqui na frente só tem um ligamento bem espesso, que é o longitudinal anterior, né? Então não tem sistema nervoso aqui nessa região. Então, se ocorre uma pequena protrusão ou uma pequena lesão nessa região,
normalmente a pessoa não tem tanta algia, né? Diferente de quando a lesão é para a parte posterior, que pega sobre o sistema nervoso. Ou seja, não tem tanta dor. Exatamente, não se percebe tanta dor. Agora, diferente de quando a lesão é para a parte de trás e pega sobre os nervos, né? Sobre as raízes nervosas. E aí que começam as dores crônicas e dores mais fortes e incapacitantes, né? Mas é simples de se entender que se pegar um disco, colocar entre a minha mão como se fosse um balão, né? Imaginando como se fosse um balão entre as minhas mãos. Quando se adota uma postura de flexão, né, você aperta o balão mais na parte da frente e ele acaba indo mais para a parte de trás, que é a região onde tem o sistema nervoso. Então, as lesões discais que ocorrem para a parte posterior do disco é que acabam ocasionando as dores incapacitantes, as hérnias de disco, as protrusões de disco, né? Então, eu sempre utilizo muito algumas posturas em extensão da coluna com os pacientes, porque até mesmo tem algo que me chama a atenção, que nas próprias atividades físicas das pessoas, elas têm uma tendência também à flexão, né? Digamos, vai treinar a parte abdominal, é flexão, né? Ou vai fazer alongamento para a parte posterior das costas, aquele famoso alongamento de tocar a ponta dos pés com as mãos, é flexão, né? Então, nós estamos constantemente jogando pressão para que esse disco desloque para trás, ou no caso o núcleo pulposo, o núcleo do disco se desloque para trás. Então, eu utilizo muito com os pacientes, e a própria quiropraxia, o ajuste que a gente chama na coluna, ela joga uma pressão para frente, para anterior, para que esse núcleo se desloque para anterior novamente, né? E essas posturas em extensão, elas são benéficas, são muito benéficas, inclusive assim, em casos já de pacientes com lesões, com protrusões ou hérnia de disco, essas posturas em extensão, elas acabam que mudam o centro de pressão, né? Jogam a pressão mais para trás e acabam favorecendo que esse núcleo volte para uma posição mais central, né? Então, isso é algo que eu venho observando até nos usos dos smartphones, tablets, né? A pessoa está constantemente olhando para baixo e nunca se compensa isso, né? Dificilmente a pessoa que vai fica numa postura de extensão para mudar um pouco a pressão desse disco. Então, é sempre para trás, para trás, para trás, né? E aí que são pequenos detalhes assim que se observa e que no longo prazo fazem uma diferença grande, né? Se poderia evitar, se já se observasse isso, uma série de desgastes e lesões na coluna com pequenas mudanças ou pequenas compensações no dia, no final do dia, né? Se fizer pequenas compensações, já se modifica todo esse quadro que se observa, né? Mas não se faz. Realmente tem uma preocupação bastante pertinente com essa questão toda a postura, até porque hoje, como o senhor bem falou aqui, os smartphones, celulares, enfim, toda essa linha tecnológica que se utiliza, o pessoal fica bem curvado. E se observa hoje, inclusive em restaurantes e tudo mais, boa parte das pessoas estão uma do lado da outra, mas boa parte está lá teclando, ou no celular, ou no tablet, ou no smartphone, e isso realmente propicia uma curvatura, ou seja, há uma tendência a as pessoas se comunicarem muito mais virtualmente do que pessoalmente, né? Então, claro que isso tudo, evidentemente, requer uma mudança de postura, de comportamento, para evitar sequelas e problemas que depois, evidentemente, com a idade, vão trazer situações muito agravantes, inclusive, né? Quero aproveitar e colocar no rodapé do vídeo aí o nosso telefone e e-mail para os seus questionamentos. Caso surja alguma dúvida, você pode aí nos encaminhar, doutor Henrique. Thierry sempre se coloca à disposição para elucidá-los. Então, essa sua preocupação com relação à postura, essa tendência à flexão, ou seja, das pessoas ficarem curvadas, né? Isso realmente traz uma reflexão de mudança de comportamento. Tá? Então, seria interessante a gente falar agora sobre aquilo que pode contribuir para evitar esse problema. Perfeito. Só antes
de entrarmos assim na parte preventiva, uma coisa que chama também muita atenção é que eu venho atendendo cada vez mais adolescentes e crianças com limitações na coluna de adultos de 40, 50 anos de idade, por causa do uso excessivo de computadores, e tablets e smartphones. Né? E falta de exercícios também. Falta de atividade física. Exatamente. Então, são muitas horas gastas, né, nesses aparelhos e de uma maneira, de uma postura completamente equivocada, errada, e é muito difícil de conseguir conscientizar uma criança, ou um adolescente, um jovem, a alterar isso, porque eles não têm tanto problema de dor, é mais postural, mas eles não compreendem que logo ali adiante a conta vai ser cobrada, né? Vai chegar um ponto que os desgastes e as dores vão acontecer. Então, os pais têm que ficar atentos a isso, né? Isso é uma grande profilaxia, uma grande prevenção, né, que deveria ser feita já desde jovem, né, a correção postural, digamos, não de que tenha que ir para um ambiente para fazer isso, né, mas observar e estar atento ao que está acontecendo com aquela criança, né, e chamar atenção. Tem que ficar atento e chamar atenção, né. Outra coisa de prevenção e profilaxia que eu acabo falando e entrando mais na área da educação, assim. Hoje a criança ela tem acesso à parte de educação física, né, mas falta uma parte de consciência corporal, né? Por quê? É muito mais simples tu ensinar uma criança desde novinha a ter consciência de fazer um alongamento, ou de que ela, olha, tu não tem que cuidar da maneira que tu está utilizando o teu celular, o teu computador, né? E elas passam muito maior parte do dia na escola do que em casa, e falta uma orientação em cima disso, né? E aí vem se desenvolvendo daquela forma, e depois para mudar é muito difícil, né? Mas basicamente assim, cuidar com a ergonomia, digamos, quem trabalha em escritório. Hoje as cadeiras, infelizmente, elas são muito ruins na parte ergonômica, a menos que você vá buscar aquelas cadeiras ergonômicas, e que nem todos os escritórios oferecem aos funcionários, porque as cadeiras acabam se tornando caras, né? Mas pequenas correções, que você use uma almofada, um rolinho na região da lombar, que force a curva na coluna, na região lombar, automaticamente essa curva que se forma na região lombar para frente, ela já vai corrigir os ombros, né? Então, se você utiliza o computador e coloca esse rolo nas costas, corrigindo a postura dos ombros e utilizando da maneira certa, só aí tu já vai ter um ganho considerável na parte postural e na parte dos discos, de hidratação de discos, né? Reidratação de discos. Da mesma forma que o mesmo rolo, né? Isso eu passo para os pacientes, é um rolinho como se fosse aqueles espaguetes de piscina, né? Você também pode deitar em casa e colocar aquele rolinho na base da cervical, deita e relaxa, sem travesseiro, sem nada, para forçar um pouco a curva, porque nós passamos muito tempo olhando para baixo. Então, usando isso como uma compensação do que tu fez no teu dia, não que tenha que ter dores, né? Eu passo isso justamente para evitar, né? Eu falo para os pacientes, eu vou te tratar, e eu passo essas dicas para que eles façam, para que não volte a ter desconforto, né? Isso é prevenção, alongamento, né? Imprescindível. Sem dúvida, doutor Henrique. Nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna aí, trazendo mais informações. Aí, doutor Henrique Thierry, continua conosco. Continue ligado que no Sensal a gente volta.
os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Quem recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Estamos de volta, continuamos aqui com o Dr. Henrique Tchervi, ele que é quiropraxista, né, sempre participando aqui conosco, trazendo informações sobre o trabalho que desenvolve, principalmente com relação à coluna. É uma preocupação muito pertinente, porque hoje em dia realmente a postura que adotamos frente a uma série de situações, na maior parte das vezes, é uma postura equivocada. E é nesse sentido aqui que nós estamos conversando com ele, justamente, né, para que adotemos, né, algo que realmente venha a contribuir para evitar os desgastes dos discos, os problemas, né, de dores na coluna, que são realmente algo muito desconfortável, e quem convive com isso no dia a dia, e quem tem isso como uma rotina de vida, realmente requer algo, né, que possa
minorar, inclusive, esse tipo de situação, que eu sei que a gente já tratou dessas questões todas aqui, e, de fato, a sua preocupação é muito pertinente, doutor Henrique, e a gente fica feliz de poder abrir um espaço para divulgar isso, inclusive, na questão dos adolescentes, como o senhor aqui frisou, a preocupação que cada um de nós tem que ter, porque isso, logo adiante, se a pessoa não adotar uma postura adequada, ela vai ter, sim, as suas complicações. Então, eu gostaria que o senhor, em cima disso também, fizesse as suas considerações no sentido de fazer com que as pessoas reflitam mais sobre essas questões. Toda a questão é que as pessoas acabam esperando para a hora que chega uma limitação ou um desconforto mais considerável, para aí adotar alguma medida que possa remediar aquela situação, né? Quando na verdade poderia haver essas pequenas mudanças de hábitos diários e que ofereceria uma qualidade de vida a longo prazo muito melhor, né? Muito melhor para o ser humano em geral. E não se observa muito isso, até quando iniciam as dores, a tendência das pessoas é não buscar, digamos, qual o hábito ou o que me levou a esse desconforto. Não, acaba se tomando um relaxante muscular, um anti-inflamatório, e vai se levando por mais tempo ainda mascarando aquela situação, né, até o ponto de que o tecido está muito degenerado ou muito lesionado para que se consiga uma recuperação total daquela situação. Então, que busque se informar, né, e que busque fazer essas pequenas correções, e que é muito simples, na verdade, não é nada complicado e nada difícil de se fazer, né? Basta uma boa orientação para que se chegue, para que se tenha um desenvolvimento aí do corpo de uma maneira saudável, né? Não tem por que estar sentindo dores e limitações, pelo menos não cedo. É uma coisa óbvia que, com o passar dos anos, quem viver vai ter desgaste, né? Isso não tem quem não tenha, é só viver para chegar lá. Mas, com certeza, dá para se chegar de uma maneira muito melhor, né? Com mais qualidade de vida. Muito mais qualidade de vida, com certeza. Inclusive, já quando se tem, hoje mesmo, atendi um senhor com 89 anos de idade, com limitações severas na coluna, né? E mesmo nesse caso, é que às vezes se tem a ideia de que tem 89, não tem mais o que fazer. Tem o que fazer. Dá para melhorar, e às vezes dá para melhorar muito, surpreendentemente dá para melhorar muito, né? Claro que é um trabalho que leva um pouco mais de tempo, mas mesmo assim dá. Então, com os jovens é muito rápido, é muito simples. Sem dúvida, e realmente essa situação que o senhor coloca aqui, para as pessoas refletirem mais sobre a sua postura, e que existe tratamento para toda e qualquer idade, e a recuperação do jovem, claro que é mais rápida, né? Isso é uma coisa elementar, mas evidentemente que a pessoa não precisa ficar naquele sofrimento, na sofrência, como o pessoal diz hoje, em circunstância de uma dor, só porque ganhou idade. Quer dizer, existem alternativas, né? Existe tratamento, então há como a gente buscar algum auxílio nesse sentido. Então, doutor Henrique, estamos chegando ao finalzinho de mais uma entrevista, né? Que bom que a gente possa trazer sempre assuntos bem pertinentes, importantes para a saúde, para que as pessoas possam refletir, que sempre essa provocação que a gente faz, e dizer que existe, sim, hoje, na medicina em geral, uma série de alternativas, uma série de possibilidades, né, de avanços no sentido de imprimir qualidade de vida. E eu acho que é isso que é importante, a gente contribuir também no aspecto de dar aquela esperança, aquele alento às pessoas que por vezes estão sofrendo e podem, um tratamento, resolver essa situação. Com certeza. Ou pelo menos minimizar muito, né? O que se fala, se você pegar uma pessoa
de 89 anos que vem há 20 anos sofrendo com dores crônicas e se consegue uma redução de 60% no quadro álgico, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, basta buscar orientação e fazer. E eu volto assim, que hoje nós iniciamos o programa com o objetivo de falar sobre a extensão da coluna. Cuide com essa situação, porque se você observar os mais idosos, eles têm a tendência de o quê? Estarem fletidos, pescoço baixo, né? E isso aí pode ser evitado, né? Pode ser evitado. Deve ser evitado. Deve, exatamente, deve ser evitado. Então, sempre extensão da coluna, né? Extensão cervical, extensão na região lombar, isso é importantíssimo, né? Quem quiser se informar um pouquinho mais e gosta de ler a respeito, pode buscar e ler a respeito de um método chamado Mackenzie, né, que é um método que se vale muito uma das posturas que ele utiliza é a extensão da coluna para tratamento de lesões de disco, hernia de disco, e de maneira bem eficiente, né. Eu acabo utilizando bastante isso no consultório. E as pessoas podem usar em casa, é só pesquisar um pouquinho e se informar, e dá para aproveitar isso aí. Sem dúvida, ainda mais hoje que temos uma biblioteca virtual aí que se chega a qualquer informação com tranquilidade. E também, se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato por e-mail, telefone, me põe à disposição aí. Então, por favor, nos colocar o seu e-mail e seu telefone. Sem problema. Pode passar o telefone e o e-mail. O telefone é 3222-5723 e pode ser para o contato@navitasaude.com.br. Muito bem, no rodapé do vídeo aí você anota, né? O Dr. Henrique Tchevy aqui se coloca à disposição para elucidar dúvidas e, claro, surgindo mais questões aí, você que sofre com dores na coluna, você que tem problemas lombares e que já está aí cronicamente atingido, ele tem tratamento para todas essas situações, ou seja, dá para minimizar bastante, né, o sofrimento dessas pessoas e chegar a uma qualidade de vida melhor, que é o que se busca sempre na medicina. Perfeito. Doutor Henrique, muito obrigado pela sua participação. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença.
gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa Bem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo